Paz pessoal, tudo bem? Me chamo Paulinho. Esse aqui é mais um plugin, mais um quadro do Gelb Plus. Aqui ao meu lado está a irmã Bibita, pastor Calbi, vice-presidente, sua esposa, da Igreja Batista Betel. A gente está aqui para falar um pouco sobre o começo deles, como casados, como eles se conheceram um pouco e trazer um pouco mais para o contexto da igreja, de como que começou a Batista Betel. Para quem não sabe, esse ano a gente está completando 26 anos de ministério. E vai ser uma grande festa ainda esse mês de julho. Talvez esse vídeo pode ser que saia antes ou depois do aniversário, mas de qualquer forma você vai estar acompanhando. Calbi e Bibita, eu sempre tive dúvida, de verdade, sempre tive dúvida, de como foi que o relacionamento de vocês, né, chegou a Batista Betel. Né? Como é que se foram só vocês dois, teve outras pessoas envolvidas nisso, ou vocês fizeram parte por fora, sabe, só acompanhando de longe. Mas antes eu quero saber como é que vocês se conheceram, como é que o pastor Calbi conheceu a irmã Bibita, né? Bem, o nosso conhecimento foi bem antes mesmo da igreja, porque eu não era crente, não existia. Nunca tinha passado assim na nossa mente, nem da criação de alguma igreja aqui no Mudubim. E eu conheci a Bibita através de amizade do pai dela, com o pai dela, que eu vim morar aqui no Mudubim por volta do ano de 1969, mas nessa época a Bibita era uma criança ainda. Eu digo uma criança, ela tinha uns 11 anos. 9 anos. 9 anos. E o senhor tinha quantos anos? Eu já tinha, eu sou de 47. 29, 22. Eu já tinha 22 anos. 22? Né? 22. Eu sou mais velho do que ela, 13 anos. Rapaz. Certo? São 13 anos. Mas a gente sabe que as coisas de Deus são perfeitas. Isso. Certo? E nessa caminhada, quando ela chegou já a uma idadezinha maior de 15 anos, que ela começou a olhar para mim, mas eu achava ela muito criança. E até mesmo pelos atos dela, eu via que era uma pessoa que não dava ainda. Sempre meu pensamento foi muito maduro, certo? Mas a gente sabe que muitas vezes não é a vontade da gente. E quando a gente deixa que Deus permita que Ele faça a vontade dEle, não é que Deus seja o principal responsável pela união de um homem e uma mulher. Os dois têm a liberdade de se conhecerem, certo? Então, quando chegou uma certa idade, né, eu sentindo que ela gostava de mim, cheguei para o pai dela e perguntei se ele permitia que eu namorasse com ela. Ela tinha uns 15 anos, né, na época, 15 anos, e aí nós começamos o nosso namoro. O pai dela nem pestanejou, não falou nada? Não, ele Era gostava, doido por ele. ele Era gostava doido por muito de mim. Gostava de mim. Então, nós fomos casados, depois ela já estava com a idade de 17 anos, certo? Mas ela havia nascido já num berço evangélico. Toda a família dela era crente da igreja presbiteriana. E eu casei na igreja, recebi as bênçãos da igreja presbiteriana. Mas eu não fui logo participar da igreja. Ao contrário, eu foi tirá-la de dentro da igreja. Só que chegou um período onde nossos filhos já estavam um pouco crescidos, a minha filha já estava com 7 anos, 8 anos, e eu vi que aquilo ali não era o ideal para nós. Ver meus filhos viver da maneira que eu vivia. Entendi. Certo? Isso não era que eu fosse andasse fazendo coisa tão errada, não. Mas, diante de Deus, o que eu fazia não era aquilo que Deus queria. Eu gostava de beber, eu fumava, eu era viciado em jogo. Certo? Essas coisas que o mundo faz e acha normal. Mas eu havia feito uma promessa com Deus que no dia que eu me casasse, a minha vida iria mudar, pelo menos em uma parte. Foi um voto que o senhor fez. Pronto, com Deus, certo? Sim. Mas aconteceu que esse voto tinha que ser cumprido não da maneira que eu queria. Porque eu deixei de farrear, mas não deixei de beber, não deixei de fumar. Foi só uma parte ali que Só está uma sendo parte, cumprido, né? né? Mas Deus não quer a gente pela metade, Ele quer com total. certeza. Então foi quando o irmão dela também, o Valmizinho, ele
passou um período afastado da igreja. Sim. Todos não, é radical. Aliás, foi todos, né? Todos, né? E quando ele voltou, ele não voltou mais para a presbiteriana, que era uma igreja tradicional. Teve conhecimento com o pastor Costa Neto, né? O irmão dele, o Sócrates. E ali o Valmirzinho começou a participar de umas orações, coisa que ele nunca tinha visto. Deus falar, né? Ver os milagres de Deus. Sim, sim. E aquilo ali mexeu muito com ele. Então, nessa trajetória, ele conheceu o pastor Valtinho, que não era pastor ainda. Era O pastor Valtinho era evangelista da Assembleia de Deus. Ah, então não tinha conhecimento, ninguém era conhecido. Não, Não. não conhecia, a gente não conhecia o Valtinho. Valmirzinho não conhecia o Valtinho. O Valmirzinho conheceu o Valtinho por intermédio do pastor Costa Neto, lá da igreja Peniel, Sim. porque o pastor Costa Neto era genro da irmã Arildes, que era a Certo. pastora da igreja Peniel. Certo. Mas eles também foram todos da presbiteriana. Aí eles se renovaram e a igreja presbiteriana não aceita os dons, né? Uhum. Não acreditam nos Não, dons ele espirituais, disse que né? ficou, não é que eles não acreditam, Ficou para trás, ficou né? para trás, né? Cessou, no Naquele caso. tempo, né? No tempo do Cessacionistas. corte, é. Aí o Valmirzinho um dia, ele começou a ter amizade com os meninos, né? Sim. Que a gente conhece eles todinhos. Aí o Sócrates, que é irmão do pastor Costa Neto, convidou o Valmirzinho para ir uma oração na casa do pastor Costa Neto. Nessa época ele ainda não era pastor. Ele ainda era da Ministro de Peniel. louvor, né? Era ministro de O ministro louvor louvor. da Peniel, né? A esposa dele, a família, todinho eles são músicos, Sim. né? Assim. Aí ele foi, quando chegou lá, Deus falou com ele, né? E tudo. E Deus usou o Valtinho para ele e disse, olha homem, no lugar que tu moras, vou eu fazer um rebuliço. Muitos vão me conhecer através da tua vida, da tua casa. Então ficaram se reunindo no dia de quarta-feira lá em casa, o Valmirzinho, a Vaninha, a Rita, a Edna, que é irmã da Rita, que é da Ana Cláudia, do pastor Renatinho, Certo. ficaram orando lá em casa, lá na casa do Valmirzinho. E eu sempre, eu fui umas que fui a última a conhecer o Valtinho. E eles chegavam, contavam que Deus tinha dito isso, Deus tinha dito aquilo. Aí eu dizia assim, Deus fala assim, Só não sei não o quê. acreditava muito, Porque né? eu não tinha sido doutrinada É a para primeira isso. vez, né, contato com esse negócio, né? Não, não tinha sido doutrinada, né? Aí ele pegou, aí começou a ir, a família começou a ir, as pessoas que nos conheciam por aqui, que a gente morou aqui a vida toda, começou a ir, A frequentar. e não cabia mais na... Peraí, já- mas agora aí vamos dar uma paradinha aí, que é o seguinte. Quando ela começou também a participar, Ah, eu não ser com gostei. ele. eu dizia, Bibita, tu tá indo para essas orações, tu tá pensando que eu vou ser crente? Muitas vezes eu ia para casa, a gente morava na Pajuçara, e eu ia para casa e depois o Valmirzinho ia deixar ela lá em casa, certo? E quando ela chegava, dizia, olha, se vocês estão orando lá, para me ser crente, vocês estão perdendo tempo. Mal sabia. Né? Mal Mas, sabia. pois é, mas, meu irmão, foi algo assim tão maravilhoso que com pouco tempo. Espera aí, deixa eu desfazer isso. Aí, como não cabia mais na casa do Valmirzinho, foi para a casa da Vaninha, da Ivana. Uhum. E lá também não dava mais. Então, aquele lugar hoje que tem aquelas lojinhas, ali era um terreno. Aí comprou-se uma carrada de pedra, de pedrisco, né? Aquela pedrinha. E tinha uma caixa de som.
E, Era só o básico, era uma mesa de e, som, e o as microfone, cadeiras. né? E as cadeiras, mas era gente. O pessoal sempre Era não muita tinha gente, noção, né? não tinha noção. Aí um primo da gente chegou pro Valmizinho e disse, Valmizinho, eu tenho um terreno, eu quero te dar um terreno. Aí o Valmizinho disse, para você fazer uma casa para você, o Valmizinho disse, rapaz, Marcos, eu já tenho a minha casa, mas se você me der o terreno, eu quero para a gente fazer uma casa de oração. Olha Aí aí. foi feita a primeira igrejinha, essa aqui em frente. O Valmizinho, ele era arquiteto ou era engenheiro? Não era nada. Nenhum dos dois? Nenhum Não. dos dois. O meu cunhado que faleceu agora recente, O o neném. Brito, Era o Brito o que Brito, era, né? Era o Brito, arquiteto. Ele ele não nem era. era arquiteto, nem era engenheiro, mas era muito inteligente. E essas plantas aqui da igreja Daqui aqui, tudo da foi de ele. lá, do acampamento, aquela quadra, tudinho foi ele quem desenhou. Ele pediu- Ele que dizia o que era que precisava de ferro, de cimento, de tudo para levantar. Ele pediu Mas só aí vo- ela adiantou um pouquinho porque eu, depois que, com a caminhada, eu fui convidado a participar de um encontro de casais com Cristo, SCC, lá na igreja de Porongabuçu, porque não existia ainda Aham. o nosso ministério. Aham. Aí eu fui, não queria, e eu digo, rapaz, vou fazer o seguinte, eu vou na sexta-feira. Se eu gostar, aí eu vou no sábado e no domingo, era 3 dias, né? Aí nós fomos. E na sexta-feira eu gostei. Oi. Aí eu vi coisa diferente lá e eu Oi. digo, opa, eu vou no sábado. Tem alguma coisa aqui. Aí no né? sábado eu me converti, mas sem dizer para ninguém. Foi uma conversão entre eu e Deus. Tava só o senhor lá, ela não tinha ido? Não, estava, era o casal. Ah, entendi. O casal, mas através de uma ministração lá, de um Sim, louvor, Sim, sim. que ainda hoje eu gosto de louvar. Eu mesmo eu louvo, assim, Uhum. sabe? Quando tu me tocou, eu comecei a chorar. Ixi, Deus te pegou Aí o senhor pronto, ali. aí pegou. Aí lá não tinha, na igreja lá, não tinha, como tinha apelo. Uhum. Pra ser Quando fazia o permitido. encerramento, encerrava normal, não tinha apelo, certo? E aquilo ali foi algo que começou a mexer comigo e eu comecei a vir para as orações também, a participar das orações. E aí eu vi Deus falar coisas maravilhosas para mim. Olha aí, Tá. que benção. Aí um dia eu tomei uma decisão, né? Eu gostava sempre, a gente tinha uma lanchonete aqui, e antes de, quando fechava a lanchonete, eu enchia uma garrafinha lá daquela bichinha bem violenta. Eu digo, agora é minha vez, sempre eu gostava de beber. Mas nesse dia eu digo, hoje eu não vou beber, hoje eu vou procurar o pastor Valtinho, hoje Olha eu aí. tenho um negócio para conversar com ele. E foi justamente aí, né? Deus Mas preparou ainda não tudinho. existia ainda El Betel Não nessa tinha não, época, não existia igreja não, ainda estava tudo só naquele período de oração. Só de oração. Aí pronto, aí eu fechei, no sábado fechei. Quando eu chego lá na casa da Ivana, aí o pastor Valtinho estava lá, ele, o irmão Carlos, era o pastor Valtinho, o irmão Carlos Brito. Aí rapaz, eu queria mesmo te conhecer. Aí comecei a conversar com ele. Aí comecei a fazer umas perguntas, que eu já falei isso algumas vezes. Eu dizia, pastor, me diga, pastor não, irmão, me diga uma coisa. Por que é preciso a gente dizer que aceita Jesus como Salvador? Aí ele foi me explicar. Então foi justamente nesse momento que ele estava falando, que ele foi usado pelo Espírito Santo. Aí eu digo, pois eu quero aceitar Jesus agora. Aceitou. Então pronto. Aí a partir daquele momento ali, eu vi algo novo nascer na minha vida. Tá? Como não existia ainda El Betel, aí eu fiquei me congregando lá na igreja onde eu havia feito o SCC. Mas para você ter ideia, eu participava do SCC, mas nas reuniões que a gente tinha lá, eu tomava cana escondido, para você Olha ter aí, ideia como que era o negócio. isso? Agora, o irmão que dirigia, que hoje ele é pastor, ele era tão sábio que a bibita ficava morta de vergonha, né? Ele dizia, minha irmã, não te preocupa não, que quem vai fazer a obra aí é o Espírito Santo. Só não tinha muita paciência, não, Vitor. Era Era vergonha pra ter mesmo. muita paciência, não tinha não que ter muita paciência. Calbi, como é que pode a gente vai por oração dessa, por uma reunião dessa e tudo? Eu disse assim, isso é besteira, rapaz. Né? Mas graças a Deus hoje nós estamos aqui, né? Hoje nós estamos aqui porque depois que eu me converti, que fui lá para a igreja de Porongabuçu,
logo de imediato eu gostava de me envolver em tudo que era de trabalho da igreja. Tem que falar Fazia evangelismo, cantei lá no coral da igreja, depois fomos participar como é que chama lá, da direção geral, né? A EDG, que é a organização do SCC. Sim, sim. Tá falando Ela do Betel. também fazia parte da direção da tesouraria da igreja. Olha aí. Então, rapaz, eu via envolvido com tudo que ele dizia. Quem pode fazer, eu digo, eu vou. Sabe? Então, pronto. Aí, quando apareceu aí, que ela parou na hora que o primo dela cedeu o terreno, que ele doou o terreno para o irmão dela para ele fazer o que ele quisesse. Então, eu digo, olha, cheguei lá para o pastor Samuel e disse assim, pastor, o senhor sabe que já eu venho participando aqui da igreja, mas nós estamos já levantando uma igreja lá. Olha aí. E na hora que começar a funcionar, aí eu vou sair de lá, daqui e vou para lá. Né? De qual momento dessa história toda surgiu o desejo, né? Acredito que foi direção de Deus, vamos levantar uma igreja. Foi porque não estava mais na casa da Vaninha, não tinha mais condição. Certo, Certo? desse momento aí eu entendi, mas tipo assim, lotou, beleza, tá Pronto. lotado. Com quem foi a conversa? Com quem foi? Não, a gente tem que levantar naquele terreno Aí ali. quando o Marcos foi enviado por Deus, porque ele foi enviado, Aham. ele sabia que ficava lotado lá. Ele chegou e foi usado, porque Deus tocou ele para dar o terreno. Aham. E ele deu, aí apareceu gente que nem crente era, ajudou a gente. Tijolo, Tijolo, entendeu? O seu Del, o pai do Dodô, Uhum. ele mandou um caminhão, um caminhão fechado sei. com os tijolos. Esse dono da água aí, ele deu, ele queria dar o telhado. O Aí, dono desse negócio de água aqui do lado? é, Sério? Olha aí. sério. Marcou Aí esse nome é porque ele me conhecia, eu forneci almoço para eles. Aham. Aí ele, Bibita, o que é que tá faltando lá? Eu vou dar o telhado. Eu disse, não, Marconi, está faltando o piso. Aí ele deu o piso. Aí um dava as portas, outro dava aí. Então, em um ano, a igreja foi mudada. Você pode ver que tem diferente. Tem coluna no meio da igreja. Sim, verdade. É porque ela teve que alargar para poder caber. Aí, do lado ali onde é a lanchonete, também ficava cadeira com um telão para as pessoas que não conseguissem chegar no horário e pegar local dentro da igreja, ficava do lado ou então na frente da igreja. Sim. Aí foi o tempo que esse terreno aqui era de uma prima dele por parte do pai dele, desse meu primo. Aí ela não mora nem aqui, ela mora nos Estados Unidos. Mas houve E aí a gente peraí, comprou. Antes de aquisição desse terreno, tem aquelas casas vizinhas ali, o tempo menor. Sim, sim. Nós falamos com o proprietário dela e ele vendeu as casas para a gente. Do lado, né? Aí a gente ia derrubar o templo lá para fazer nesse sentido, sabe? Aham. Atravessado. Sim. Isso aí foi, digamos, a gente fez um negócio com ele assim, na sexta-feira, no sábado. Quando foi na segunda-feira, ele chegou e disse que não fazia mais negócio, não. Eita. Foi de Deus, irmão. As coisas de Deus é assim, porque se a gente fosse fazer lá um templo, ia ficar um templozinho pequeno, não cabia ninguém lá. Verdade. Né? Foi um ano só. E o primeiro culto que teve aí na igreja, quando eu vi mais ou menos assim umas 8, 10 pessoas, eu disse, rapaz, essa igreja aqui só vai encher daqui a uns 2, 3 anos é que vai encher. Com pouco tempo não cabia mais era Olha ninguém. aí. Lotava, a igreja Olha lotava. aí. Aí pegamos aquele terreno vizinho, né, levantou Isso era aquela em outra parte. 1997? É, 97. 97. que ele tá chamando. Quando a igreja se levantou, foi em 90 e quê? Quando ela... Quando começou lá no Valmizinho, Aqui. aqui, Quando ela se levantou. nós 26... Subiu os muros e fechou, entendeu? Peraí, são 26 anos? É, 26. 97 Foi ou 96. 97, porque aí lá na casa em 99, Então foi em 97. 97. Olha aí, 97. Meu irmão, agora pergunte quanto é que a gente tinha. Nada. Tu Pergunte sabe o que era que a rico. gente... Aí Ninguém, aqui, hein? quando comprou isso aqui, quando tu comprou isso aqui,
nos gasofilados, teve gente que depositava em dólar. Olha aí, Pois é, agora tu sabe, irmão, olha, nós compramos isso aqui para pagar em dólar, $1.000 por mês. E nunca atrasamos nem um mês. Quem chega aqui, que eu vejo assim... Rapaz, eu vejo acho isso aqui o maior milagre. Uma Eu ideia acho bonito, dessa. o pessoal, vocês, o Josué, vocês vão chegando, aí vocês têm as inovações. Eu acho bonito, tá entendendo? Mas a Vaninha e a Creuza, mãe do Wellington, elas vinham aqui para a igreja pequena, porque não tinha porta, não tinha teto, não tinha nada. Elas limpavam para de noite a gente estar aí. E as cadeiras eram guardadas ali no Júlio, Eu sei de Major Júlio, que ali é a minha tia. E lá tem uma piscina. Então, as primeiras pessoas que começaram a se converter aqui, que foi uma das preocupações do Valmizinho e do pastor Valtinho, foi as pessoas que estavam se convertendo e não estavam tendo acompanhamento, não estavam tendo discipulado. Sim. Entendeu? Então, quando a igreja veio para cá, aí os batismos eram feitos lá na casa da minha tia, na piscina lá. Rapaz! Foi lá, tudo lá, entendeu? Não tinha ainda aqui, né? Não, aqui depois foi feito depois, tudo foi sendo feito assim. A gente não tinha som, assim, às vezes eu vejo uma congregação que almeja, porque todo mundo quer o melhor, Sim, né? com certeza. Mas, assim, o amor foi tão grande, assim, um negócio que a gente se viu nascer, brotar sem nada, e hoje vê o que nós temos, foi o ribuliço que Deus fez Irmão, para o isso aí. negócio é porque aonde está a mão de Deus, a gente vê as coisas acontecerem Pastor Valtinho não de uma era- forma que não a era- gente não entende, viu? Olha bem, nós chegamos a fazer o primeiro retiro lá numa propriedade da irmã Arildes, Lá na Calcaia. na Calcaia. Primeiro. Isso no carnaval. Segundo, nós fizemos lá na Colombijuba. Foi alugado. Uma pessoa que estava presenciando, estava vivendo, ele disse assim, rapaz, eu tenho um terreno ali, eu vou arranjar um pedaço para vocês. Rapaz, ele Se vendeu congregava aqui. assim, sabe, de um preço assim excelente Eu que deu soube que pra era um gente preço de pagar. banana que vendeu o Viu? terreno. Coisa maravilhosa que hoje é um acampamento lá. Aquiraz, né? Aquiraz, né? Ali é Não é... Não, Caponga da Bernarda. Caponga da Bernarda. Isso. É próximo a Aquiraz, na verdade. Então, meu irmão, tudo que aconteceu aqui, a gente sabe que é milagre de Deus. Tudo. Aqui não tem nada para dizer, foi eu que... Nada. Aqui não aparece ninguém. Tem um negócio que dizem que de fato nunca tiveram nada para começar, né? Sempre foi tudo doação. Foi. E realmente a Deus estava provendo Era. tudo. Isso eu creio com certeza. Tem um negócio que até hoje no banco tem 2.000 a R$ 1.000 que nunca foi tirado, né? Algo assim que recebeu, o pastor Valtinho recebeu, né? O pastor, ele conta aqui no culto que um dia ele recebeu 2.000, parece que foi 10, eu não me engano, não lembro direito. Que ele nunca tirou aquele dinheiro dali, tá até hoje guardado. Tipo assim, ele nunca chegou a gastar esse dinheiro. Sempre chegava doação. Eu sempre fico surpreso quando ele conta essa história, esse testemunho. Acho que vocês não estão lembrados, mas ele sempre fala isso. Foi logo no início. Foi da logo no igreja. início, isso, logo no É, início. quando as coisas eram mais fáceis, né? Aham. Geralmente assim, a gente ia construir uma congregação, aí o pastor Valtinho, uma coisa que eu acho muito bonita dele, porque ele não é... Ele não é de estar interrogando. Quanto é que tem mercenário. banco? Como é que foi o movimento? Como Não foi- pensa muito nessa questão financeira. A gente desce para contar o dinheiro. Ele não quer nem Ele não saber. quer nem saber o que entrou. É isso. Tá entendendo? Ele é uma pessoa que ele confia em você. Também tem os papéis, tem tudo, que é Sim. tudo lá. Quem quiser ver, é só pedir que tem. Ele faz o papel dele como presidente. É. Assim, eu estou dizendo, você é membro da igreja, se você tiver em dúvida, porque a igreja está aperreada, mas tanta gente na igreja, e a igreja está... Então a gente mostra a despesa e mostra as entradas, entendi. entendeu? E esse pessoal que desce com a gente, eles assinam o que é que a gente entra naquele dia na igreja, e tudo que a Vaninha vai fazer... todos os pagamentos são eles dois que fazem. Eles três é que movimentam a conta do banco, mas o Calbi não pode assinar cheque, como ele não pode fazer nenhum pagamento, que a Vaninha, vamos dizer, a Vaninha não faz nenhum pagamento, que o Calbi não... Eu ou o Não pastor vejo antes. Valtinho. Ou Tem o que ser os pastor dois, né? Valtinho ou Tem o que ser em Calbi. conjunto. É, né? tem que autorizar ela a fazer aquele pagamento. Mas o pastor Calbi com o pastor Valtinho não podem fazer um pagamento só, eles dois.
entendeu? É bem dividido assim para poder depois não ter... Não, meu irmão, e outra coisa, o que a gente vê aqui na nossa igreja é que é o cuidado que a gente tem de honrar os nossos compromissos. Muito zelo também. Certo? Aqui toda a vida nós tivemos um saldo médio, sabe? Num patamar, rapaz, que fazia inveja a qualquer um. Mas depois que nós começamos a abrir congregações, aí hoje a gente tem congregação que a gente tem que pagar o pastor, pagar custo, o É o aluguel. custo de vida do pastor para manter ele todo, no... pronto. Então Entendi. isso aí é onde está arcando com maior peso atualmente. Com- Mas a gente não fica devendo nada a ninguém. Todo mês a gente está suprindo as obrigações da igreja. Como foi que surgiu essa ideia de abrir congregações? Foi quando Como começaram... foi que partiu começaram essa ideia? Pessoas que vinham para cá, que eram daqui, que vinham visitar a igreja, ficava vindo, aí tinha um terreno, Certo. aí doava o terreno. Qual foi o primeiro? Não, a Não. primeira pessoa que veio foi lá do Conjunto do Ceará. Foi o primeiro? Foi, mas não foi logo de início, não. Foi feito um culto lá na casa de uma irmã, e ela disse, pastor, se quiser, pode ficar realizando os trabalhos aqui, né? Fazer Lá na oração casa. na casa dela. Olha aí. Mas aí logo Uma apareceu uma casa, aí pronto, aí comprou aquela casa e derrubou as paredes lá, levantou as colunas e começou a construir a igreja que tem no Conjunto do Então Ceará. foi a primeira congregação a ser aberta fora a sede? Foi a da Cunha Ceará? Foi Conjunto Foi. Ceará, aliás, foi. Teve a do Depois Conjunto Ceará. Canindé, mas Canindé já foi passada para a gente, que foi com o pastor da Nívia, Alberto. pastor Alberto passou para a gente, né, para a igreja. Aí depois Teve do foi... acampamento lá da Capunga. Não, lá mas aí foi depois. Aí Hoje não- são quantas? Hoje são Eita. 21. São 21? É. A última agora é Xeramubim, É, A mais nova, né? é. 21 congregações. Pensa em abrir mais? Deus Meu irmão, mandando. aí é Deus quem está no controle, né? Aí a gente tem que fazer tudo de conformidade com Uhum. a direção dele. Outra coisa, tava até conversando com a Bibita por fora. A gente tem uma raiz assembleiana, né? É. A gente tem uma raiz muito forte assembleiana. É. Para quem entra, para quem não conhece direito, quando vê o nome Batista Betel, acha que ela é uma igreja de denominação batista, né? É. Tem o nome Batista. Só que quando a gente entra, que a gente vê que não é batista, né? A gente acredita nos dons, a gente é muito É. generoso, a gente é pentecostal. É mais pentecostal. Muito mais pentecostal. Então a gente vê essa raiz, né? É. Quem foi que colocou o nome Batista Betel? Por que, que é Porque era Batista assim, ó, Betel? o Valtinho era assembleano, nomezinho presbiteriano. Uhum. Aí, para não ser uma. Aí nós não tínhamos pastor. Quem ficou sendo pastor pelos uns 3 meses, eu acho, foi o Costa Neto que vinha para cá, Hoje ele é pastor da Videira, Da Videira. certo? Mas aí veio o pastor Vilarindo, de Brasília, que consagrou o Valtinho pastor. um pastor. Certo? Aí o Valtinho ficou. Uhum. Aí quando foi mudar, era Igreja Batista Peniel. Igreja Batista Peniel. Quando foi mudar o nome, a Meirinha orou e Meirinha, pediu. que era Era a esposa do pastor viúva do Valtinho. pastor É. Valtinho. E ela orou e lá naquele local que fala lá de El Betel, né? Sim. Aí ela Foi Ela ela que que deu. sugeriu. o nome. sugeriu o sugeriu, nome, foi né? ela que sugeriu. Agora, meu irmão, Batista aqui para nós, sabe? Porque existem muitas igrejas batistas Sim. renovadas. Sim, muitos. Certo? Muitos, são muitos. O que difere a gente da Assembleia de Deus eram os costumes. Pois é, ele Certo? ele Era falou. isso, era que o Isso. pastor não queria, As liturgias, era que os fizesse de costumes. acordo com os costumes da Sim. Assembleia de Deus, Sim. porque ele via que não era assim do total agrado de todos. Uhum. Certo? Aí por isso que deixou a igreja batista. Pra igreja, o cara fala, Batista Betel, eu conheço. Tipo assim, um cara que eu nunca vi na vida, eu vim aí quando eu tinha não sei quantos anos, o cara tipo tinha uns 40 anos, ele vinha aqui muito novo, sabe? É realmente uma igreja muito conhecida, pra Ele, glória de quando Deus. chegou aqui com a gente, ele é aquilo que ele diz, que a chinela era amarela, a outra era vermelha, aquilo, tudo que ele fala da vida dele, tudo que ele fala, que ele diz, ele não está ali querendo motivar, fazer. A vida dele era aquela. E outra coisa, ele tinha aquele caminhão que ele disse que caiu de cima do caminhão, Sim, né? Sim. Então tinha uma cantora.
É porque eu não estou me lembrando do nome dela. E a menina que mora lá, morava, que ela já até faleceu, também ano passado, do coração, da idade da Ilana, ela conhece, é Evani o nome da cantora, se eu não me engano. Aí ela conhecia a Sueli também, que a Sueli é assembleana. Aí ela disse, Sueli, tudo bom, Sueli? Cadê o Valtinho? Né? Aí a Sueli, tá lá, o Valtinho não é mais aquele Valtinho que você conheceu, não. O pastor Valtinho agora, Deus... Aí mostrou para ela o que Deus já tinha feito para ela, por ele, né, Sim, financeiramente. Sim. Aí ela disse, tudo que você me disser que Deus fez na vida dele, eu presenciei pessoas, Olha aí. como é que se diz? Glória a Deus. Sendo usada por Deus, Uhum. usada por Deus, dizendo que ia abençoar. E eu digo que a vida do Valtinho deu uma virada de 360 Olha graus. Olha aí. Pelo que a gente conheceu e pelo que a gente conheceu hoje. Porque quando o Valtinho chegou aqui, eu acho que a Líbia, eu acho que ela tinha 4 ou era 5 anos. Porque a Ilana tinha 7. E a Ilana foi batizada com 7 anos de idade com o Espírito Santo. Lá na casa da Vaninha. E ele disse, do dia que ele foi usado por Valtinho, por Valmizinho, que aqui ia ter um rebuliço, ia mover o lugar, ia trazer todos da minha família, da família da gente, aos pés dele novamente. E até os que não eram iam ser. Entendeu? Então... Uma promessa. Foi. E meu pai morreu, meu pai não era evangélico, mas ele nunca proibiu, porque ele sabia que a minha mãe tinha sido criada e tudo. Sim. Então isso nunca foi objeção no relacionamento do meu pai e da minha mãe, por ela ser evangélica e não, a gente foi criado onde ela nos levava, né? E o papai teve um infarto e nesse dia o Valmizinho tinha ido deixar um sobrinho da Rita que também estava doente. E nesse espaço de tempo o papai infartou em casa e o neném ia chegando lá em casa. Ele tinha uma belina nesse tempo, arriaram o banco, botaram ele saiu mesmo em coma mesmo lá de casa. E dias antes, eles estavam na oração na casa do Costa Neto e o Valtinho foi usado por Valmizinho e disse, olha, mentor, quando chegar na tua casa, tu ora na casa da tua irmã, que é a Ilka, mãe do Oswaldinho, não sei se você conhece, Oswaldinho, acho que não. Ora lá e ora na casa do teu pai, porque tem espírito de morte lá. Meu Deus. E a Rita era para evangelizar o papai, entendeu? Então, quando o papai infartou, que chegou ali no Janguru Sul, que foi para Messejana, ali a Rita disse que lembrou. Aí começou o seu Valmir, aceite Jesus como seu Salvador. Aí começou aí ele dizer assim, Jesus me aceita como eu sou, Jesus me aceita como eu sou. Aí, quando ele chegou no hospital de Messejana, ele já estava fora de si de novo. Aí tinha que assinar lá para ele tomar uma medicação. E a Vaninha não podia assinar só. Se fosse a mamãe, tudo bem, mas a filha não, tinha que ter outro filho. Aí o Valmizinho foi para lá, chegou lá, o Valmizinho olhou para o médico e disse, eu deixo o senhor aplicar a injeção no meu pai, mas só depois que o senhor deixar eu orar por ele. Aí o médico disse, pode orar. Aí ele orou, ele disse, Deus, tu me disseste que não ia levar nenhum dos meus sem te conhecer. Então eu não aceito que tu leve meu pai sem que ele te reconheça como Salvador. Aí o papai estava apagadão. Aí deram o remédio ao papai, o papai tornou, o Valmizinho entrou de novo.
Não, já tinha orado. Perguntou pra ele. Já orou, já tinha orado. Aí ele abriu os olhos, conversou com o Valmizinho, ele torcia Fortaleza. E ele chamava o Valmizinho de barrigudo, sabe? Uhum. Aí ele disse, barrigudo, e o Fortaleza ganhou? Aí o Valmizinho disse, ganhou. Aí ele disse, barrigudo, na hora que tu estava orando por mim, eu ouvi. Olha. Eu ouvi. E eu quero dizer que o Deus que vocês servem, a partir de hoje eu vou servir. Oh, glória a Deus. A Valmizinho saiu de dentro do hospital, né? Começou a chorar, saiu. Disse, Jesus pode levar, que ele é teu. Aí pronto. A nossa caminhada ficou aqui, estamos aqui há 26 anos. Tem um... Irmão, deixa eu só. Você sabe que o pastor Valtinho não queria ser pastor. eu soube dessa Pois aí. é, ele disse, Aham. rapaz, eu vou ficar pregando lá, mas eu não quero ser pastor da igreja não. Mas nós fizemos questão, porque quem era para estar aqui com o ministério era a Peniel. Uhum. Mas eles queriam da seguinte maneira, ficava mandando qualquer um pastor que quisesse. Uhum. Aí a gente não aceitava. Não, nós queremos um pastor permanente lá e tem que ser o pastor Valtinho. Aí foi quando o pastor Vilarino veio e consagrou ele a pastor. E até hoje ele Até continua. hoje. E vai continuar até o dia que o senhor quiser. Amém. Ele disse que ainda tem quanto é? Ele está com 60, falta uns 40 anos, né? Rapaz, daqui pra lá, Que vai morrer. daqui pra lá, daqui pra lá tem muito chão ainda. Eu tenho uma curiosidade muito grande. Na verdade, eu não tenho mais, né? A Bibita mata as curiosidades. O pessoal que está assistindo talvez não saiba, toda terça-feira, nosso culto é de terça, quinta e domingo, né? Terça é culto de oração, quinta é de doutrina e domingo é o culto da família, o culto, né? É o evangelista. É, evangelístico. Na terça a gente tem um costume, né? De apagar a luz na hora de orar, né? A gente tem a palavra, aí depois que tem a palavra a gente desliga a luz e começa a orar. Por que desliga a luz? Pronto, quê? isso aí começou lá na Lá casa no do Valmizinho, os Sabe o que meninos é? eram Que era para ver se as crianças ficavam quietinhas, Deixa eu te se as pessoas não ficavam olhando um para o outro. Sabe, porque todo mundo... no começo, assim, o pessoal é curioso. Quando Deus começa a usar, mas todo mundo fica ali, Mas né? o propósito mesmo foi por conta das Por causa crianças. das crianças, né? Eles ficavam sentadinhos perto da gente. Quando não apagava, ficava na correria, não se aquietava. Não, Né? porque não concentra, né? Aham. E você fecha o olho e ora. É E eu verdade. fiquei, Paulinho, a primeira oração que eu fui, a minha cunhada me chama de Zum Zum, certo? Aham. E ela me contava o que Deus falava, o que Deus mandava dizer, aquele negócio todo. E eu dizia assim, eu fico impressionada esse negócio que Deus mandou dizer, Deus mandou fazer isso, Deus mandou fazer aquilo. Aí eu disse para ela, Deus fala com a gente através da Bíblia. Que, né? Ela, quando foi um dia, ela foi lá na lanchonete e disse assim, Bibita, hoje vai ter uma oração lá em casa. Aí tu vai? Eu disse, vou. Agora tu não disse para ninguém o que tu vai pedir não lá. Tu fica calada. Uhum. Porque eu tinha dúvida, né? Sim. Então, fica calada. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, me sentei no sofá e o Valtinho encostou a bicicleta assim do lado, numa bicicleta que ele andava. E ele veio e sentou-se no chão do lado da poltrona que eu estava. Aí, louvamos e tudo, e quando ele pregou, aí apagaram as luzes, né? Uhum. Aí, quando daqui a pouco ele pegou a chinela, acho que era a chinela, tirou do pé e saiu batendo nas portas, nas janelas, em tudo, que ia dar no diabo, que ia dar, que o diabo ia embora, que o diabo não sei o que. Eu disse, meu Deus, foi que eu vim ver aqui. Gosto de diabo. Ai, mas eu fiquei com medo. O nome não era o medo, não era medo do diabo. Tá Medo do que entendendo? podia acontecer É ali, a né? manifestação, porque eu não conhecia aquele tipo de coisa. A igreja presbiteriana hoje está mais evoluída, né? Tudo vai evoluindo, mas não era desse jeito. Aí eu comecei a orar. Aí eu orei pela lanchonete que a gente tinha, porque era de um primo meu, que era o dono desse terreno. E eu pedi
por duas coisas, porque o Marcos todo dia dizia assim, amanhã eu trago o contrato para a gente assinar. E eu tinha medo dele não cumprir com a palavra. Aí eu fui e orei, pedi a Deus que Deus resolvesse isso por mim. Sim. E que Deus salvasse meu marido. Eu não vou dizer a você que foi de imediato, não. Não foi de imediato. Mas com pouco tempo ele foi usado para mim, do jeito que eu pedi, Paulinho, do jeito que eu falei. Ele disse, faz. Mulher, para ti é muito, mas para Deus, mas para mim é pouco. Teu marido vai andar contigo, tocando violão, em reunião, em não sei o quê. Aí eu fiquei assim, aí logo depois a gente foi convidada para fazer o SCC e lá nas reuniões do SCC o Calbi tocava violão. Olha aí! Entendeu? Então Deus me mostrou tudo, entendeu? Tudo. Então, eu digo muito a ele, quando às vezes eu vou falar com ele, eu digo, pastor, eu lhe respeito muito porque eu tenho o senhor como meu pai espiritual, porque essa parte do evangelho eu não conhecia. Eu fui doutrinada por ele. Sim. Tá entendendo? Então, até hoje, Paulinho, eu posso ouvir uma música do mundo quando eu não estava servindo a Deus e me lembrar, mas assim, eu ligar uma coisa na minha casa. Uma música para botar. Mundana eu não faço isso de jeito nenhum. Esses programas de televisão, aquilo que ele prega aqui, não vou dizer a você que eu sou santa, não. Uhum. Eu não sou nada. Tá entendendo? Mas aquilo agora não, porque a gente é muito envolvido em muita coisa e fica resolvendo. Mas era ali na igrejinha pequena, dia de quinta-feira, ia menos gente, porque geralmente vai, todo culto de doutrina em igreja, vai mesmo aqueles mesmo que querem mesmo ouvir, né, a palavra. Mas eu tenho a Bíblia que eu tinha no tempo que começou a igreja, eu tenho as pregações tudinho na Bíblia, que ele ia falando. Tudo guardado. Entendeu? Então ele, para minha vida espiritual, ele para a minha vida, para a nossa vida, foi uma bênção. A gente esse mês, né, está comemorando 26 anos, né? Dá para encerrar. A gente vai ter uma festa, né? Vão ser 4 dias, né? É quinta, sexta, sábado e domingo. Né? E o tema é Deus faz tudo novo de novo, né? São 26 anos, eu tenho 28. Quando tinha 2 anos, né, a igreja se estabeleceu, né? Ela subiu, foi construída. Eu tô aqui na Albetel, acho que eu tô desde meus 10 ou 12 anos, mas eu nunca fui ativo. Né? Eu sempre estava aqui, sempre frequentei, eu vi a igreja trocar músico, entrar músico novo, sair, eu vi ela botar ar-condicionado, tirar os ventiladores. Eu lembro do teto que as grades eram vermelhas. Eu lembro de tudo. Eu vi tudo mudando, eu vi tudo isso. Mas eu nunca vi algo mudar. Deus sempre fazia, sempre fez isso, né? Deus sempre fez algo por cada um aqui dentro, né? Uma dúvida que eu nunca, na verdade não é uma dúvida, né? Uma certeza que eu tenho é que Deus sempre teve a maneira dele de agir em todos esses 26 anos. Então ele sempre sustentou a Albetel. Ele sempre sustentou a Albetel, sustentou os pastores, sustentou o senhor, sustentou a Bibita, sustentou cada membro, sustentou o presbitério, o diaconato, sustentou os obreiros, tem sustentado todo mundo da tesouraria, toda a liderança da igreja. Então, eu glorifico a Deus, eu louvo a Deus por tudo que ele tem feito, que ainda vai fazer, são 26 anos. Para mim isso é uma igreja nova, né? É uma igreja nova. Agora que nós estamos ficando adultos, Agora que estamos ficando adultos, né? Tem igreja muito mais velha do que a nossa, então a gente é uma igreja nova, mas o que Deus faz aqui é como se a igreja tivesse mais de 50 anos, né? O que nós temos, né? Pois é, e tipo, ver tudo isso, eu crescer e vendo a igreja mudar e Deus continuar fazendo, é motivo de grande alegria, né? Eu tenho uma pergunta bem específica para fazer para vocês. Dentro desses 26 anos, tem algo que vocês são de eterna gratidão a Deus pelo que ele fez dentro desses 26 anos? Tem algo assim, cara, ele fez isso e até hoje eu sou grato, continuo sendo grato. Tipo assim,
a história de vocês já é de eterna gratidão. Não, Quero meu irmão, ressaltar isso. eu digo o seguinte, né? Porque eu É a conversão dele, né? eu considero que eu fui salvo através desse ministério. Sim, Porque mesmo sem ainda ter o templo levantado, mas já tinha as orações e o pensamento de se levantar uma igreja. E aí eu comecei a Eu não queria vir buscar pra a cá, palavra, não. né? E comecei a buscar, e aquilo ali para mim foi algo que mudou a minha vida. Aí o que é que eu vejo aí? Transformação. sim. Fui liberto de bebida, fui liberto de cigarro, fui liberto de jogo, pronto. Isso aí, meu irmão, para mim era a coisa que eu dizia. Que nunca Porque no iria dia fazer. que eu fosse deixar, eu preferia morrer. Olha aí. Então hoje eu tenho certeza que o que Deus fez na minha vida, ninguém podia fazer. Quem morreu foi aquele pastor Calbi, né? É, Quem e- morreu foi aquele Calbi de É. antigamente, que bebia, que fumava, é. que jogava. E Morreu uma foi coisa ele. que eu sou grata a Deus é pelos meus filhos, né? Aham. Servirem a Deus. A minha família num todo, né? Porque estão todos aqui. Vaninha, Ilka, os netos delas. Tá todo mundo aqui. Então só falta o Valmizinho, mas Deus tem os propósitos. Às vezes o homem toma certas decisões, né? Sim. Que não leva a nada. Mas eu sou grata a Deus. Para mim, o que me marcou é isso que eu ia dizer. Que tem me marcado esse ano aqui na igreja, que eu tenho visto novo, se fazendo de novo, vamos dizer, os departamentos, eles estão agregados. Sim. Eles Então, estão trabalhando interligados, juntos, Tudo né? juntos, De primeiro, não. O Eladio fazer das missões, não tinha, um chegava para ajudar o outro. Era muito sozinho, Vamos dizer, a feira da mídia, todo mundo se mobilizou para aquilo ali. A unidade, Então né? eu estou vendo assim, a mudança que Deus está fazendo com o povo dele que está aqui. Porque se a gente não tiver unidade, a gente não vai para canto nenhum. Mas aquilo que a própria palavra de Deus diz, né? Que nós fazemos parte de um corpo. Onde um é braço, outro é olho, outro é... Cada um tem uma função. Então, se a gente não entender que fazemos parte do corpo, a gente tem que fazer tudo voltado o quê? Isso. Para o bem-estar do corpo. E a divisão Não dentro leva do corpo nada. da igreja. Não leva Não. coisa Pois nenhuma. é, a não. palavra diz, né, que É. a divisão que só se destrói, né? Um corpo só destrói. Ao né? contrário, ela faz é destruir É isso mesmo. aí. Não, Então- e eu ia até falar também, né? Que a outra parte também que eu vi Uhum. foi justamente os nossos filhos, certo? Todos estavam agregados da igreja. Uhum. Né? Hoje o Ícaro ainda continua dentro daquela atividade, e a minha filha não, porque casou e aumentou a responsabilidade dela, que ela não tem mais condições de participar. Né? Ativamente da igreja. Pois é, de nenhuma A atividade. Ilana também fez parte do louvor. Mas ela fez Eu lembro. parte aqui muito tempo, Eu aqui lembro. no louvor da igreja. Eu lembro. Ai, tu lembra, hein? Eu lembro sim. Eu lembro dela aqui em cima. Lembro muito. Tanto que tem uns vídeos no YouTube, né? É, Que dá pra ver. o Ícaro bem pequeno, É, né? o Ícaro tocando Sábado de Fogo. Tem uns É. vídeos no YouTube, ele tocando aqui violão também. Toca guitarra também. Eu vou ele dizer tocando uma guitarra. coisa, eu, como é que se diz? Eu não me vejo em outra igreja. Uhum. Se disser hoje assim, Bibita, vamos para outra igreja, eu não vou, eu não me sinto. Meu irmão, eu não saio daqui nem para visitar. Eu não vou em Dizer, canto eu vou nenhum. visitar a igreja. Vou não, meu irmão. Eu não vou nada. sei. Se eu for convidado para dar uma palavra em determinado local, eu vou, para dar uma palavra. Mas eu sair daqui para deixar de estar participando da minha igreja para ir participar de outra, o que é que eu estou fazendo? Sim. Eu tenho que estar atuando Honrando onde nós aonde eu estamos. estou, né? Onde eu estou congregado. A gente sabe que existe muitas igrejas Muitas onde congregações. Deus se faz, não, onde Deus se faz presente. Sim, com certeza. Mas a gente tem que procurar honrar aquela onde a gente se congrega. Com certeza. Só para encerrar, né, logo, eu fiquei muito feliz de verdade. Eu já tinha marcado essa conversa com vocês, já tá com uma semana, né? Mas eu não esperava que ia ser assim, para mim foi muito edificante. Eu agradeço muito o quanto vocês têm se dedicado todos esses anos, de verdade. Eu vejo, não literalmente, mas eu vejo o sangue de vocês aqui nessa igreja, sabe? E é gratificante para mim, não só para mim, mas para muita gente que vai estar assistindo também, ver o que essa igreja se transformou e tem se transformado a cada dia que passa, né? Mas uma coisa que nunca vai mudar é o que Deus é para essa igreja, né? Que é o centro, né? E que a gente possa continuar crescendo, tendo isso sempre em mente, né? Que Deus faz presente aqui, ele tem as suas diversas formas e maneiras de De agir. de agir.
gente tem que abraçar isso. Eu agradeço muito, de verdade, a vocês, Amém. a Bibita, Pastor Calbi, por tudo que vocês têm feito. De verdade, vocês são uma referência para mim. Não é porque Amém. está sendo gravado, não, mas vocês são uma referência para mim. Eu olho para vocês e eu vejo que é o tipo de casamento que eu quero ter quando eu tiver mais velho com minha esposa. De verdade, vocês são uma referência. Muito obrigado por tudo. Amém, meu irmão. Para encerrar, pessoal, deixa seu like, se inscreve. Ó, o like é importante porque faz com que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante, então vai ser mostrado para várias pessoas. Então, deixa seu like, compartilha, manda no grupo aí dos seus amigos, tá certo? Não se esqueça, em nome de Jesus, é muito importante. Foi só mais um plugin e obrigado por tudo, pessoal. Até a próxima. Deus abençoe. Deus.